meu nome é Esther e hoje eu quero te contar qual foi o passo a passo que eu fiz para tirar minha carteira CNH esse ano, já no novo modelo, e as principais dicas que me fizeram passar de primeira. Gente, eu confesso para vocês que é até um pouco surreal falar assim que eu passei de primeira, mas de fato foi o que aconteceu. E o melhor para mim foi o tempo que eu levei para tirar minha habilitação. O processo todo levou aproximadamente 2 meses. Foi muito rápido, foi muito mais barato realmente. Com essa nova modelagem do processo, foi muito mais fácil de passar e eu vou contar pra vocês como funcionou no meu caso. Eu vou te contar algumas coisas que talvez as pessoas não falam geralmente, né? Porque o processo, as etapas, é muito fácil de você encontrar por aí. Mas eu vou te contar da minha perspectiva como aluna e como recém-habilitada, da minha primeira habilitação, de todo o processo, como foi e o que eu acredito que me fez chegar até aqui. Então, basicamente, só para você ter uma ideia de como funciona o processo atualmente, mesmo depois das mudanças que tiveram no final do ano passado, no final de 2025, o processo continua muito parecido com o que era. O que muda é a obrigatoriedade da autoescola. Mas basicamente o processo ainda é fazer o exame psicotécnico, fazer o exame teórico, que é a prova de legislação, as aulas de rua e a prova de rua, que é a prova de direção. Basicamente é esse o processo, não muda nada disso, né? O que muda são alguns pormenores. Por exemplo, agora não é mais obrigatório fazer o curso de legislação na autoescola. Você pode estudar em casa, pelo próprio aplicativo do CNH do Brasil, com videoaulas do YouTube, enfim. Você não tem a obrigação de fazer aquela quantidade enorme de aulas na autoescola, de aulas teóricas, né? O que para mim faz muito sentido e auxilia muito, porque, primeiro, é muito mais prático, você pode estudar no seu tempo, na hora que você tiver ou aonde você estiver. No meu caso, eu abri a pauta, fiz os cursos disponibilizados dentro do CNH do Brasil, né, dentro do aplicativo e no site do Ministério dos Transportes. E no momento que, aí eu obtive lá o certificado de conclusão, mas no momento que eu ia marcar a minha prova, eu não estava conseguindo marcar por conta própria. Daí, nesse ponto, eu precisei ir até uma autoescola para fazer a marcação do exame. Eu acho que isso, na verdade, acho que talvez um bug. Acredito que seja isso, tá? Não tenho provas nem nada, mas acredito que seja um bug mesmo dessa transformação aí do processo. Aqui já entra a minha primeira dica sobre o curso teórico. Eu estudei pelo conteúdo disponibilizado no site do Ministério dos Transportes, fiz todas as aulas, todo o material que tem lá. Paralelo a isso, eu também assisti alguns vídeos de canais especializados aqui no YouTube sobre legislação, com aulas, simulados, fiz alguns simulados da internet. E isso foi muito positivo. Na minha opinião, só o material que tinha disponibilizado na época, pode ser que, né, com o tempo, a evolução, ele melhore. E isso vai depender de quando você está vendo esse vídeo. Mas o conteúdo que eu assisti, eu achei muito resumido, tendo em comparação a prova que foi aplicada. Então, qual foi o meu processo? Quando eu fui até a autoescola com a intenção de marcar a minha prova de legislação, a autoescola que eu fui, aqui da minha cidade, eles dão o curso de legislação gratuito, não é cobrado. Então, você compra os pacotes da aula de direção e ganha as aulas de legislação. No meu ver, foi muito positivo mesmo. Parece um pouco contraditório, né, com o que eu falei sobre estudar em casa e sobre estudar presencialmente, mas qual que é a diferença que eu enxergo? Primeiro, eu não tinha uma obrigação de quantidade de aulas, então não foi uma etapa morosa para mim. Segundo, foi super importante para que eu pudesse revisar algumas matérias e me aprofundar em alguns temas que eu não vi pelo curso do Ministério dos Transportes. Foram algumas matérias que caíram na prova. Então, eu acredito piamente que se eu não tivesse feito essa revisão na autoescola, muito provavelmente eu não passaria na minha aula, na minha prova teórica de primeira, como foi o meu caso. Então, realmente, eu acredito que essa parte do teórico vai muito do perfil de cada candidato, de cada pessoa ali, de estudar em casa, estudar presencialmente. Tem pessoas que preferem, tem pessoas que não se importam. Eu sou uma pessoa que não tenho questão, não tenho problema de estudar concursos online, mas eu senti que ainda o banco de perguntas, o banco de material é escasso quando comparado à prova que é aplicada. Pode ser que isso melhore e eu espero que melhore, mas atualmente no meu processo eu achei que não foi tão bom. Então eu acho que
além de fazer o curso online do Ministério dos Transportes, vale a pena você ir além. Nem que seja você estudar aquele caderninho tradicional, sabe? Comprar numa banca ou em algum lugar, estudar ele todinho em casa, porque tem matérias lá que são as benditas pegadinhas, tem mesmo. E tem algumas coisas que realmente o curso online ainda deixa a desejar. Então eu recomendo que você faça o curso do Ministério dos Transportes e faça algo além dele. Ou caderninho, veja vídeos do YouTube, faça simulados, tanto online quanto esses cadernos de simulado também. Isso vai ser muito, 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 muito importante, tá? Aproveita que não tem a obrigatoriedade de você ir até a autoescola, fazer uma quantidade enorme de aulas para você poder estudar. Então, vai estudando no seu tempo livre, vai ouvindo as aulas. Eu tinha muito hábito de ficar ouvindo perguntas e questões enquanto eu estava fazendo alguma atividade doméstica, que é o mesmo que a gente faz com podcasts hoje em dia, né? Então, eu ia fazendo as coisas, ouvindo as aulas e ali internalizando aqueles conteúdos, aquelas dicas, alguns macetes para critério de eliminação que funciona muito nas provas. Então, realmente, faça isso, tá? Faça o curso online, mas também procure uma coisa complementar. Não confia só no curso do Ministério dos Transportes. Pode ser que no futuro essa não seja uma realidade, mas no meu ponto de vista, atualmente, esse é um ponto. Acabei que eu me adiantei aqui e não falei muito do psicotécnico, que é uma etapa que vem antes da aula teórica. O psicotécnico é um exame que, para mim, é muito simples. Eu acho que poucas pessoas reprovam nele, né? Eu acho que o curso teórico, ele é um pouco mais... As pessoas têm um pouco mais de medo. Mas o psicotécnico, eu acredito que as pessoas reprovam muito por ansiedade. Então, vai pensando que é um exame simples de ser feito. Você precisa manter a calma, prestar atenção nas instruções que o examinador vai te passar ali, né? A pessoa que vai aplicar o teste em você vai te pedir e executar. Não fica pensando se tá certo ou se tá errado, só se concentre em fazer exatamente o que ele te pediu, tá? Não é um exame, não sei qual a avaliação técnica que é feita, mas no meu ponto de vista como pessoa que fez o exame, eu não acho que é um exame difícil de fazer, para as pessoas criarem toda uma ansiedade, assim, de, ai meu Deus, como que eu vou responder e tal e tal. É manter a calma, prestar atenção na instrução e executar. Eu acho que não tenho muitas dicas para esse exame. Quando eu fiz o meu processo, não tinha a parte do exame toxicológico. Então, já do psicotécnico, você ia direto para a aula de legislação, para a aula teórica. Agora tem essa novidade do exame toxicológico. Sobre ele eu não sei nada para te falar porque eu não fiz, mas eu imagino também que seja uma etapa bem simples, mais prática ali mesmo, mais técnica, que talvez você não tenha que ter um grande preparo quanto àquilo, mas é sempre manter a calma e seguir as instruções. Aí tá, fiz ali o meu processo, passei no psicotécnico, fiz o meu curso de legislação, chegou o dia da prova. A prova, acho que todo o processo de CNH, a principal recomendação, a principal dica que vai te fazer chegar lá é manter a calma. Se você fica muito ansioso, eu acredito muito que o processo de habilitação, ele é 80% emocional e 20% técnico. De verdade. Porque se você fica muito nervoso, você confunde as respostas, você não lê o enunciado direito, você não faz a interpretação correta. Então você precisa manter a calma. E como você vai fazer isso? Do melhor jeito que você conhece. Coisa que eu usei muito no meu processo foi me preparar de modo que eu ficasse segura para que eu pudesse me concentrar no meu emocional. Então, assim, eu estudei, eu fiz as revisões, eu até gostaria de ter estudado mais, mas por uma questão de data aqui na minha cidade, eu acabei fazendo o exame mais rapidinho, assim. Então, eu poderia ter estudado mais para tirar uma nota melhor, mas eu tirei o suficiente para passar, então tá tudo certo. Mas a minha preocupação foi armazenar as informações necessárias, o que era necessário para eu ficar segura, para eu conseguir no dia do exame me controlar e concentrar no meu emocional, tá? Então, estude, se dedique e descanse, confie no que você estudou. Então, no dia antes da prova, eu não fiquei pilhada, lendo review, fazendo simulado, nada disso. Eu fiz tudo isso antes. Nas vésperas da prova, eu me concentrei em manter a calma, preparar a minha cabeça para realizar uma boa prova, e foi isso, tá?
Eu não tive uma pontuação muito maravilhosa, eu tirei o mínimo, mesmo. E pra mim, gente, eu saí rindo daqui a aqui quando eu peguei o resultado, porque pra mim não era importante ter uma boa nota, pra mim o importante era passar. E foi isso que aconteceu, então, ótimo. Passei, no dia que eu peguei o resultado, no dia seguinte eu já estava na autoescola fazendo minhas aulas de direção. Não perdi nenhum dia de aula para fazer isso. E aí aqui entram algumas dicas que eu acho que são muito importantes. No novo modelo de CNH, você precisa fazer obrigatório apenas 2 aulas de direção. Essas aulas podem ser feitas na autoescola ou com algum instrutor credenciado. Eu escolhi fazer na autoescola. Primeiro, por todo o contexto da minha cidade, de eu não conhecer instrutores, que eu acho que eu fiquei mais segura assim, e também pela questão da revisão da legislação, que para mim foi muito importante. Então, dependente do caminho que você tomar, você tem essas 2 opções, mas as 2 aulas obrigatórias são obrigatórias independente do instrutor que vai, né, te conduzir, ou na escola ou instrutor autônomo. E aí, eu comprei uma quantidade de aulas que eu imaginei que seria o suficiente. Não foram muitas aulas, mas eu comprei uma quantidade para eu começar o processo. Porque eu queria... Desde a minha aula 1, eu entrei no carro, falei com o meu instrutor assim, eu vou passar de primeira. E todas as aulas, a gente brincava, assim, era um clima bem gostoso, mas eu sempre falava com ele, falava, olha, eu vou passar de primeira, eu vou passar de primeira. Porque, assim, eu realmente queria passar de primeira. Não pelo mérito apenas, assim, de, nossa, ela passou de primeira. Mas pela questão da agilidade mesmo. Porque quem tira a carteira sabe muito bem que tem muita coisa envolvida, né? É tempo, é disponibilidade de ficar fazendo as aulas ali, é dinheiro, porque não é uma coisa que custa R$ 200, é uma coisa cara, no final das contas. É a expectativa, né? É a conquista que vem depois de você. Então, quanto antes a gente consegue concluir essa etapa da nossa vida, melhor. Então, eu realmente queria muito passar de primeira. E esse foi o meu... Eu acho que eu fiquei internalizando muito isso, sabe? Tipo, eu quero passar de primeira, quero passar de primeira, quero passar de primeira. Mas também sem deixar que isso tornasse uma pressão, sabe? Uma competição comigo. Eu ficava assim, eu quero passar de primeira, mas né, tô aberto ao que vai acontecer. O meu objetivo é esse. Eu vou me preparar para isso. Mas se não acontecer, tudo bem. Só que eu não ficava muito pensando nesse mas se não acontecer, não, tá? Era só uma coisa que tava ali comigo, mas eu não ficava pensando muito nisso, não. E aí, eu fiz as aulas que eu comprei. Quando tava finalizando o meu pacote, eu ainda não tava segura para fazer a prova. E aí, o que eu fiz? Comprei mais algumas aulas. Conversei com o meu instrutor ali, para ele me dar uma recomendação da quantidade de aulas que ele julgava ser necessário. Porque assim, dentro das aulas que eu fiz, eu consegui aprender todas as coisas, né? E isso é muito específico de cada pessoa. Mas dentro do tempo ali eu aprendi todas as coisas, mas eu queria treinar mais para fazer exatamente o que eu falei com vocês, para eu ficar segura, para no dia do exame eu conseguir focar principalmente no meu emocional, porque o técnico eu estava ali segura, então eu queria algumas aulas a mais para poder praticar. E essa é uma dica que eu te dou. Estude tanto para a prova teórica, principalmente para a direção. Estude, treine, não tenha medo de errar. Não tenha medo de perguntar ao seu instrutor como fazer as coisas. Nenhuma dúvida é idiota, tá? Eu tinha dúvidas que me surgiam no final do meu pacote de aulas, que o meu professor tinha me falado desde, sei lá, das primeiras aulas, e eu já fazia, mas me deu essa dúvida. Só que se eu não sanasse aquela dúvida e eu levasse ela para o dia do meu exame, poderia ser uma coisa que ia comprometer o meu resultado. Então, tanto que algumas coisas eu perguntava e ele falava assim, mas você já faz certo, não precisa te preocupar. Mas entende que a minha preocupação em saber estar fazendo certo, se eu não tirasse essa dúvida, isso poderia me levar à ruína lá no futuro. Então, não tenha medo de tirar dúvidas, você está aprendendo. Mas as pessoas ao meu redor. Primeiro, todo mundo já passou por isso, tá? Todas as pessoas que têm uma habilitação hoje passaram pelo mesmo processo que você. Segundo, você não é a única pessoa, você não é a última pessoa que vai aprender a dirigir. Então, não se preocupe, não se coloque em xeque desse jeito. E foque no seu aprendizado, tá? Se esforce para você de fato aprender, porque esse momento ali das aulas de direção,
Às vezes é muito penoso para algumas pessoas, mas é um momento muito precioso, no meu ponto de vista. Porque é o momento que você está aprendendo alguma coisa que você vai levar para o resto da sua vida. Enquanto você dirigir, você vai levar esse conhecimento com você. Então, se preocupe em aprender direitinho. E aí, eu fiz as minhas aulas ali, cumpri mais alguns pacotes e chegou o dia do meu exame. Fiz o dia do meu exame. A gente já vai pro exame com aquele medo, né? Tem a fama dos examinadores, de toda uma máfia, não sei o que lá, não sei o que lá. Sim, eu tive um examinador muito duro, não era educado, ele não era um cara gente boa. Eu já vi relatos de pessoas que falam que o examinador era uma graça de pessoa, parará, pororô. Não tive essa sorte. Eu tive um examinador bem mal educado. Inclusive, assim, eu tenho certeza absoluta que algumas pessoas que fizeram o exame no mesmo dia que eu e foram reprovadas, eu tenho certeza absoluta que algumas foi por questão emocional. Porque o que acontece? Quando você fica muito nervoso, você esquece o que você sabe. Então, por isso que eu falo que é muito legal você estudar para ficar seguro no que você sabe, para você conseguir controlar o seu emocional, de na hora ali da pressão, você pensar assim, cara, eu sei fazer isso, eu não preciso me preocupar. E aí você faz. Eu tive a oportunidade, e essa é uma outra dica que eu dou para vocês também. Na autoescola que eu fiz, eles têm dentro do pacote um pré-exame, que basicamente vem um outro professor te avaliar como se fosse um exame, né? Então, a gente dá a partida no carro, sai e tal, e vai na área do exame e faz o exame. Por mais que eu estivesse dirigindo muito bem nas minhas aulas, eu estava extremamente nervosa. Eu não conseguia arrancar o carro. O carro morreu comigo várias vezes, por nervoso mesmo. Você me pergunta, mas você não sabia arrancar o carro? Sim, eu sabia. Eu já estava dirigindo, fazendo baliza, fazendo conversão tranquilamente, fazendo parada em fila dupla, fazendo tudo. Mas no dia do meu pré-exame, por conta do nervosismo que eu tive, eu não conseguia desenvolver o carro. E aí, o fato de eu ter feito esse pré-exame foi maravilhoso, porque me preparou para o que estava por vir, que foi bem pior, na verdade. Mas me preparou emocionalmente, porque aí eu entendi um pouco, senti um pouco da pressão, né, do dia do exame, e me preparou para que eu pudesse controlar isso de uma forma positiva. Então fica essa dica, se na sua região, ou enfim, tem essa opção, algumas autoescolas eu sei que incluem isso gratuitamente, foi o caso de onde eu fiz, eu sei que algumas elas cobram por isso. Mas mesmo que cobre, dependendo do valor, né, mas mesmo que cobre, eu acho que vale muito a pena você fazer. Porque é melhor você pagar um pré-exame e ir bem no seu exame do que você ir mal no seu exame e reprovar, ter que fazer mais aulas, enfim, todo um outro processo. Que seria o meu caso, tá? Se eu não tivesse feito esse pré-exame, muito provavelmente eu ia reprovar. Aí, algumas dicas que eu acho que são práticas pro dia do exame, que eu acho que é o dia X, assim, né? Você precisa fazer, eu acho que não sei, assim, de onde você tá me assistindo, mas esse é um conhecimento comum da minha região, talvez do meu estado, né? Tem muito. Eu falei tudo isso porque eu acredito que cada estado, cada município, cada região do Brasil tem um jeito de lidar com isso. Mas, aqui na minha região, a gente ouve-se muito o boato de você ter que cumprir o teatrinho do exame de direção. E eu concordo 1000% com isso. E por quê? Primeiro, nenhuma pessoa aprende a dirigir bem na autoescola. Na autoescola você aprende a conduzir o carro, como funcionam ali as coisas, o câmbio, os pedais, sinalização, as principais manobras, essas coisas você aprende na autoescola. E é isso que você precisa para tirar a sua habilitação. Maldade de direção só vem com experiência. E experiência só vem com o tempo. Então, não preocupa em ser o melhor motorista da autoescola, o melhor motorista da cidade, o melhor motorista do dia do seu exame. Você tem que se preocupar, e esse foi o meu pensamento, tô contando da minha experiência, para vocês terem um ponto de vista de quem passou pelo processo. A minha expectativa era passar no exame. Então, durante as minhas aulas, eu perguntava para o professor, como é que tem que ser isso aqui para o exame? Como é que tem que ser isso aqui para o exame? A minha ótica não era para direção no dia a dia, porque eu já tinha isso muito internalizado dentro de mim, que eu vou aprender a dirigir de verdade, as maldades do trânsito do dia a dia, dirigindo.
Então, eu não vou me preocupar nessas coisas aradas, porque é muito mais coisa para eu me preocupar e eu vou acabar comprometendo ali o meu processo de habilitação. Vai ser um processo muito longo, muito extenso, muito caro, vou desanimar, enfim. Tentei ser o mais objetiva possível nesse caso. E aí, a questão do teatrinho é real, você tem que fazer mesmo. Mas uma coisa que eu acho que faz muito sentido, porque às vezes eu falo assim, o teatrinho do exame e tal, pode dar um pouco de revolta no nosso coração e você se rebelar contra o sistema, tipo assim, eu não vou fazer. Mas pensa comigo, uma coisa muito assim, que eu acho que faz muita diferença, é igual a questão dos retrovisores, né? Que tem muita gente que toma muita pontuação, perde pontos, na verdade, por conta disso e acaba sendo reprovado por conta de os meus instrutores disseram que geralmente as pessoas são reprovadas majoritariamente por retrovisor e seta, que são coisas muito pequenas. Mas são várias vezes no exame. Se você deixa de dar a seta 3 vezes, por exemplo, já é o suficiente para você poder perder seu exame. Dependendo se você não tiver outras penalidades. Enfim, o que eu penso sobre essa questão do teatrinho é evidenciar pro examinador que você tá ligado nas regras. É mais por isso, assim, a questão de, na hora de você dar saída, você ter que olhar para fora do carro. Faça para o cara saber que você tá ligado nas regras. Isso importa muito para a sua conduta durante o exame. Eu vou falar mais sobre isso porque foi isso que me fez passar. Então faça pensando nisso, assim, pro examinador, para você agradar o examinador. É meio que isso, entendeu? Então você vai olhar o retrovisor, você faz que você tá olhando o retrovisor mesmo, tá? Eu acho que essa é uma dica que geralmente as pessoas escutam, mas eu quero reforçar porque realmente faz diferença. Na hora que você vai, encontrou ali uma placa de pare, né? Não sei como que é o circuito, mas um exemplo. Chegou ali na placa de pare, parou o carro, deu hora de você arrancar, olha pra frente mesmo, seja exagerado. Por quê? Porque isso vai evidenciar pro seu examinador que você tá ligado nas regras do exame. E é isso que importa. Não é que, mas é feio na hora de fazer a manobra pro bracinho. É feio mesmo, ninguém faz mesmo. Mas o que você quer, que você tem que colocar na sua cabeça que você quer, é que aquele cara que tá sentado do seu lado goste do que você está fazendo. Então, primeiro você tem que preocupar nisso, você tem que focar em passar no exame. Como você passa no exame, cumprindo com as regras, e isso implica em fazer, de fato, o teatrinho, tá? Até porque, gente, essa coisa dos retrovisores aconteceu no meu pré-exame que, na minha lembrança, eu tinha olhado pro retrovisor. Mas eu olhei do jeito clássico, né? Que é só aquela olhadinha assim, sem olhar de fato, forçando mesmo o movimento. E a examinadora do meu pré-exame, ela me cobrou isso. Ela, olha, você não tá olhando retrovisores e tudo mais. E como no pré-exame eu fiquei extremamente nervosa, eu não sabia dizer pra ela se eu olhei ou não. Então isso pode acontecer, de às vezes o cara falar pra você assim, você não olhou os retrovisores. Talvez você até olhou, só que como você ficou muito nervoso, você não sabe nem dizer se você olhou ou não, porque foi isso que aconteceu comigo, eu não sabia dizer se eu dei a seta no momento que eu tinha que dar, não dei, ela me pontuava as coisas e eu não conseguia lembrar de tão nervosa que eu tinha ficado. Então, se você evidencia seus movimentos, evidencia o que você está fazendo, isso evita da pessoa te complicar na hora da avaliação, tá? E aí, um ponto-chave, que eu acredito que foi o que me fez passar, de verdade mesmo. Eu tive a sorte de não ser a primeira, eu achei isso muito bom, mas cada pessoa tem um julgamento sobre isso, eu não vou entrar nesse mérito. Para algumas pessoas ser a primeira é bom, para outras pessoas não. Eu não fui uma das primeiras, na verdade eu fui uma das últimas do meu dia de exame, mas para mim foi muito bom, porque as pessoas que foram antes de mim já me disseram da conduta do examinador. Então, eu entrei segura. Eu entrei sabendo que ele era um cara muito mal educado. Mas eu entrei sabendo que isso não ia me abalar. Então tudo começou na minha cabeça, de fato. Pode parecer um papo muito de coach, assim, mas realmente começou na minha cabeça. Então tiveram alguns momentos durante o meu exame que, por exemplo, teve uma hora que eu peguei um pouco da contramão, na hora que eu fui parar o carro, porque tinha um outro carro parado do meu lado, enfim. E aí ele me xingou assim, eu não vou nem falar, né? Mas assim, foi bem duro, assim, bem mal educado. E aí, naquele momento, eu poderia simplesmente perder meu exame, porque eu ia deixar aquilo me abalar, e aí eu ia esquecer as outras coisas, porque o que acontece muitas vezes? As pessoas, elas têm uma resposta agressiva, negativa do examinador, elas se rendem, elas entregam o exame para o examinador,
E aí, a partir daquele momento, ela esquece completamente tudo que ela sabe. Ela esquece como é que faz uma baliza, ela esquece a questão da distância, ela esquece a sinalização. E isso você não pode deixar acontecer. Você tem que estar no controle do seu exame. É você que precisa estar na direção do seu exame. Por mais que você dê uma escorregada, faça alguma coisinha ou outra, a não ser que seja uma falha gravíssima, você pode até consultar com seu instrutor quais são essas falhas gravíssimas que dão muita pontuação negativa, mas a não ser que sejam essas coisas, você precisa saber derrapar e voltar rapidamente para o controle do seu exame, tá? E isso foi uma coisa que fez muita diferença para mim e eu acredito que foi o que me fez passar. Além do fato de eu conseguir, de fato, dirigir ali, saber fazer o teatrinho e todas essas coisas que eu já falei com vocês. Mas o que acontecia quando... E não foi uma vez só que ele me deu uma farpada, assim, durante o exame. O exame foi mega rápido. Aqui na minha região foi um circuito... Eu acho que não deu nem 5 minutos de exame. Mas, às vezes, acontecia alguma coisa, como esse exemplo que eu acabei de dar. Ele me deu uma super má resposta. E eu simplesmente, com posturada aqui, eu não chorei, nem nada. Não no momento, né? Deu vontade, mas, enfim. Controlou ali, inteligência emocional. Mas... ele falou, né, xingou e tal, e aí eu falei, ok, tudo bem, me desculpe, e consertei meu carro. A mesma coisa aconteceu na hora da baliza, ele não tinha esperado eu terminar de fazer a baliza, ele já começou a xingar um monte, seu carro tá todo torto, que não sei o que, bem mal educado mesmo, e eu tô falando isso pra vocês, não é pra simplesmente criar um monstro na figura dos caras, não. Mas é pra vocês saberem que, apesar disso, tem como vocês serem bem-sucedidos no exame. Então, quando o cara vier uma dessa, como foi o cara da baliza, ele xingou, seu carro tá torto, parará, pororô. Aí eu falei assim, sim, tudo bem, desculpa, pedi desculpa, falei, ok. E eu não conversava com eles também não, tá? Era tipo assim, educação e tudo mais, ok, tudo bem, aham. Aí ele, conserta seu carro. Aí eu, claro, ok. Dei minha setinha, fiz o que eu tinha que fazer ali, consertei o carro. Ele conferiu a baliza, tava ótima, perna pra quem tem. E eu confesso pra vocês que, nesse momento, eu achei que eu não tinha passado. Eu achei que eu tinha perdido meu exame. Por conta, né, das outras coisas que aconteceram, como eu ter pego a contramão e tal. Eu realmente achei que eu tinha perdido meu exame, mas eu mantive a calma até o minuto final. E é isso que eu acho que faz diferença, porque o examinador, ele avalia também o seu comportamento no volante. Então, você precisa passar segurança para ele. Se você é uma pessoa que está insegura no volante, ele vai perceber, ele vai te confrontar, você vai entregar e vai ser reprovado. Então, por mais que você esteja com medo, você precisa buscar lá no seu âmago, em algum lugar, a confiança de que você sabe o que você está fazendo. Por isso que falei todas as outras coisas antes. Estude a ponto de você saber o que você está fazendo, treine bastante, não tenha medo de errar, não tenha medo de perguntar, para que você chegue nesse momento seguro e você possa cuidar do seu emocional. De tipo, por exemplo, nas minhas aulas, eu tava indo super bem nas balizas. Então, quando ele me xingou ali, na hora da baliza, automaticamente eu pensei assim, eu sei fazer isso, então eu vou fazer o que eu sei. E foi o que eu fiz. Eu falei com ele, ok, tudo bem, vou consertar. E consertei o carro e segui o baile. Então, por isso que é muito importante que vocês estudem para se sentir mais confiantes e não deixe a pressão do examinador te fazer entregar o exame. E eu ficava o tempo todo falando, cara, eu quero passar, eu quero passar, eu vou passar, eu vou passar, eu vou passar. E isso me dava gás, assim, para fazer o que tinha que ser feito mesmo, sabe? Por isso que eu falei, assim, que eu acredito muito que o processo de habilitação, ele é 80% emocional e 20% técnico. E por que ele é mais emocional? Porque se você se entregar, se você não estiver confiante ali no que você aprendeu, você simplesmente joga no ralo tudo que você aprendeu e você aparenta ter esquecido tudo que você sabe. Então, o exemplo da baliza que eu dei, né? Se eu tivesse me deixado abalar pelo confronto dele, pela forma que ele foi mal educado comigo, enfim, pelo contexto ali, eu poderia simplesmente ter jogado no lixo todas as aulas de treino que eu fiz e que me ensinaram a fazer de fato baliza. Entendeu? Então é muito isso, assim, você precisa aprender a técnica sim, dominar a técnica sim, mas dominar a tal ponto que te deixe seguro para você focar principalmente no seu controle emocional, tá? E aí, para finalizar, algumas dicas práticas que eu acho que podem ajudar muito, que eu fiz.
Vou contar a partir da minha experiência e vocês podem compartilhar o que vocês pensam, já fizeram e pode deixar aqui nos comentários. Me deram a dica para tomar uns calmantes, uns remedinhos. Eu não tomei, mas não é porque eu seja contra, é porque eu não tenho o costume de tomar essas coisas, calmante, essas coisinhas assim. Então eu fiquei com medo de tomar pro dia do exame e isso me deixa muito baqueada, me deixa muito lerda. E aí fazer o efeito contrário, ao invés de me ajudar, me atrapalhar. Então eu escolhi não tomar calmante. Tem pessoas que tomam e falam que ajudam, aí vai da sua consciência, tá? Eu optei não tomar porque eu não tenho costume. Mas o que eu fiz? Um dia antes, eu tomei um chazinho de camomila antes de dormir, para já ir mandando coisas pro meu sistema nervoso, sinais relaxantes pro meu sistema nervoso. Tomei um chazinho de camomila, fui dormir cedo para ficar com a cabeça descansada. Não fiquei pilhada vendo vídeo de direção, nada disso. Como eu falei, na mesma coisa da aula de teórica. Toda essa pressão de preparação eu fiz antes. Na véspera da prova, se você não estudou ali, não adianta você virar à noite, não vai resolver. Vai deixar seu cérebro mais cansado, vai ser pior. Então eu fiz isso, eu tentei relaxar, eu tentei descansar mesmo e confiar no que eu já tinha estudado, já tinha aprendido. No dia do exame, eu não quis tomar um café da manhã muito pesado e nem café preto eu tomei. Eu tenho o hábito de tomar café de manhã, café preto, mas eu não quis tomar para não correr o risco de ficar ali ansiosa. É mais por isso mesmo, tá? Então eu tomei um chazinho também de manhã, eu acho que foi até um chá de camomila também, para não sair também de barriga muito vazia, porque também se sair com fome talvez não seja muito bom, mas como é uma coisinha leve, tudo ali dentro do que você já tá habituado a comer, nada que vai te dar dor de barriga, que vai, né, te gerar mal-estar ali. Se você não tem costume de comer nada de manhã também, tudo bem, vida que segue. E no dia, quando tava perto assim da hora de começar, começou a me dar um pouquinho de ansiedade, mas como eu já tava preparando a minha cabeça desde antes para ter um exame mais tranquilo, eu ficava repetindo na minha cabeça assim, fica calma, vai dar tudo certo, você já se preparou. Pode soar muito papo de coach, gente, e eu nem gosto muito dessa vibe, mas é porque realmente a cabeça da gente manda muito. Então, você pode fazer alguns exercícios de respiração antes de sair de casa, ou até mesmo lá no dia do exame também, na hora lá do exame, sabe? Eu fiz alguns, mesmo discreto, assim, não foi nada, sabe, uma coreografia, foi tipo eu sentadinha lá esperando, eu ficava, inala, exala, pro seu corpo mesmo, o sistema nervoso do seu corpo ficar relaxado. Uma questão física, né? Não é nem extra coach. Eu acho que a super dica que eu tenho é se prepare para você ficar seguro do que você sabe. No dia, confia no que você preparou, mantenha a calma e dê o seu melhor. Não tem erro, vai dar certo, tá? Eu passei de primeira, eu tive a graça de Deus de conseguir passar de primeira, mas eu sei que não é a realidade de muitas pessoas e isso não tem demérito nenhum. Quem passa em segundo, quem passa em terceiro, não existe demérito nenhum nisso. Muito pelo contrário, é muito bonito ver pessoas que persistem, que continuam. Então, se você é uma dessas pessoas que já teve alguma reprovação em alguma das etapas do processo e está continuando, é muito bonito ver o que você está fazendo, porque significa que você vai à luta, que você não desiste, tá? Para tirar a CNH, existem diversos contextos, a cidade que você tá, o momento de vida que você tá, as pessoas envolvidas ali no seu processo, então são inúmeros fatores que impactam no seu processo de habilitação. Então, não existe a forma certa e a forma errada. Aqui eu quis passar para vocês algumas coisas que me ajudaram, né? Me fizeram chegar onde eu cheguei e que eu espero que possa ajudar vocês. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe saber aqui. E a gente se vê na próxima. Tchau!